Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Muito satisfeito, muito grato por voltar aqui à nossa atividade, trocar essa ideia, contribuir para o agradecimento de vocês. Quero dizer que saudade é grande, né? Gostaria de estar perto de vocês, assim, uma vez que eu nem conheci vocês direito, né? Mal a gente teve contato e tudo. E digo que passaram uma turma muito boa, muita gente vai querer, vai passar, vai engrandecer nessa turma, uma turma muito boa, uma turma que muita gente quer algo mesmo, e tudo, que a nossa sala de aula está se tornando bastante significante. Eu planejar minhas aulas aí, como eu ia dar para vocês, assim, de uma maneira muito forte, muito intensa. Aí, assim, houve esse divórcio, né? Mas nós estamos aqui e vamos dar continuidade às nossas aulas, que o mais importante é isso aí, né? Nós estamos falando do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que é aqueles países emergentes, né? São 4 grandes países continentais, se você olhar aí no mundo. A Rússia, depois China, depois Brasil, depois Índia, e a África do Sul, fica lá bem no sul do continente africano. Não chega a ser um país muito grande de extensão continental, mas ele foi incluído por conta de apresentar uns índices de prosperidade de estatura mediana, conforme falamos nas aulas passadas, e por ele ter uma grande riqueza mineral, sobretudo ouro e diamante, e ter sido bastante bem administrado em tempos atrás pelos brancos, teve a política do apartheid e tudo. Aí foi incluso nesse grupo quase que seleto desses países que têm umas economias não tão fortes, mas são economias significantes, por isso que são chamados de países emergentes ou países em desenvolvimento, países que podem chegar a um patamar industrial e tecnológico de desenvolvimento no futuro, né? Então nós já falamos da China, né, que é o principal dos 5, né? Aí nós vamos trabalhar hoje com a Índia, né? A Índia fez a sua revolução educacional. Nós temos já 3 alunos para um computador. Sabemos que não é de primeiro mundo, né? Os países de primeiro mundo têm um computador para cada aluno, mas a Índia já colocando um computador em sala de aula para 3 alunos já é muita coisa. Coisa que aqui no Brasil não tem, né? Assim, a nível populacional, a nível do povo, da escola pública não tem, né? Então, nós somos assim, uma geração que temos os conhecimentos, mas nós estamos ainda analfabetos. Aqueles que não estão analfabetos é justamente aqueles que por si só busca de uma maneira autodidata, de uma maneira assim muito corajosa, vai e aprende o sistema informacional do computador, de mexer com o computador, fazer os trabalhos, mexer nessa máquina em si, que hoje é o nosso mundo, é o nosso tempo, são as nossas coisas. Não compete de maneira nenhuma os alunos estar fora dessa máquina, desse tempo da informação, do computador, fora do tempo da computação, do mundo informacional, pessoal. Mas infelizmente, né, façam o dever de casa vocês por si só, segue o conselho aqui, né? Então a Índia já fez a sua revolução educacional, né? Fez investimentos em indústria de base. O que é a indústria de base? É a indústria que o ferro vai ser transformado no aço, que vai fazer as peças de grandes navios, de grandes aviões, de grandes tratores. Essa indústria uma puxa a outra, né? Ela está dizendo de base para atrair outras indústrias que virão a causar essa prosperidade. Por exemplo, uma indústria de base é uma refinaria de petróleo que vai transformar no combustível para que o mundo se movimente, né? Então, ela já vai fazendo esse investimento em indústria de base, com as suas riquezas minerais, que não são poucas, né? Dado uma grande extensão territorial, dado as grandes quantidades de riqueza, e a Índia desfruta um pouco disso, né? Evolui porque está se desenvolvendo a indústria cinematográfica. Em 1945, quando os Estados Unidos queriam dominar o mundo, ele passou pela indústria cinematográfica, que é o cinema Hollywood, porque ele foi difundir a sua cultura. Tudo bem, os Estados Unidos, a Europa, o Japão, essa cultura ocidental, não deixa os indianos entrarem aqui, permanecerem aqui, mas eles já estão dominando o mercado na China, na Rússia, no lado leste do planeta, né? Através do seu cine Bollywood, uma segunda versão a questão cinematográfica, que aí vai expandir sua cultura, seus valores, suas comidas e tudo, e de quebra vai conquistar os mercados, né? Tem um crescimento muito grande, 7,4%. Só a título de comparação, o Brasil chega a 3,5%, 3,8%, entendeu? Com um PIB de 2 trilhões, que é muita renda para um país, né? Exportação de software. Pessoal, eles fazem programa de computação e eles prestam serviços de indústrias multinacionais terceirizadas.
Todos os bancos de dados, todas as contabilidades e tudo, eles prestam serviço terceirizado para as indústrias que querem uma jogada de mestre. Assim, ele tem a atração de fazer uma parte do trabalho das empresas multinacionais do mundo, tá ok? Através dos seus programas de computadores, como também age na parte de telemarketing, que é o call center terceirizado, né? Essa questão de propaganda, essa questão de divulgação de produtos, de situações, de fazer com que torne conhecidos os produtos das empresas e tudo, e eles prestam também esse serviço terceirizado. A exemplo assim, da China, que também usa essa situação, é a questão do TikTok, né? Todos vocês aí acessam o TikTok, né? Que é justamente aqueles videozinhos curtos, que realmente é chinês, que realmente a China ganha tubos e tubos de dinheiro e ganha a sua expansão da sua cultura no mundo através de um telemarketing do TikTok, ok? O Brasil não faz essas coisas, não sei porquê, né? Então a Rússia, que é outro, é o segundo maior país do BRICS, né? O primeiro maior país do mundo em extensão territorial. A Rússia, pessoal, é continental, ela tem a parte europeia e a parte asiática. Você der uma olhada assim no Brasil, você der uma olhada assim no mapa mundi, é assim, um país que se destaca mesmo, muito grande, fato esse que tem muitas riquezas minerais, mas demais, petróleo por demais, principalmente do seu norte, da Sibéria, que é justamente já pega assim as suas bordas lá no lado norte, é como se fosse um continente gelado, muito petróleo, né? Passou por uma transição política e econômica, a gente vai ver que elas eram um país socialista, né? Passaram a ser um país capitalista e tudo, por conta do contexto da Guerra Fria. Ele começou a disputar Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos fez com que a Rússia se armasse. Ele também se armou, mas ele também foi para o sistema de computação, o sistema de corrida espacial. Ele, na paralela, foi em busca da sua tecnologia. Como eles eram um sistema socialista, e no sistema socialista tem uma visão que não é uma visão de consumo, de inovação, de crescimento, de competitividade, por exemplo, quanto o carro Palio não evoluiu. Vamos citar aqui o Palio, né? Palio nasceu de uma forma, foi evoluindo, o Gol foi evoluindo, sempre para conquistar consumo. Na Rússia, o pensamento de estatização, de burocracia, de socialismo, se tem um Fusca e ele leva você daqui para Fortaleza, não tem problema. Então, o que aconteceu? O mundo ficou altamente tecnológico e a Rússia ficou tecnológica só no ponto, na questão militar, porque por meio dos Estados Unidos evoluiu muito. Mas nas outras áreas, a Rússia se transformou num país obsoleto, tanto é que ela passou 15 anos sofrendo para se inserir, para conseguir sua inserção no mundo globalizado. Então, doeu muito aí para a Rússia. Inclusive, pessoal, era a União Soviética, a Rússia, mais 15 países gravitando ao seu redor. Ela fazia o processo de colonização ao redor desses países, né? Como ela tem uma grande quantidade de recursos minerais, por exemplo, a parte europeia da Rússia é quem sustenta a Europa Ocidental, porque a Europa Ocidental precisa de gás natural, a Rússia tem, precisa de petróleo, a Rússia tem, precisa de carvão mineral, a Rússia tem. E ela é canalizada por tubulações, né? Milhares e milhares de quilômetros de tubulação para que essa riqueza chegue e abasteça o mercado europeu, porque o mercado europeu, como é o antigo mundo, já está escasso desses recursos minerais. E eles precisam funcionar enquanto fonte de energia, enquanto indústria, enquanto o seu progresso. E para tanto precisa desses gás minerais, desse petróleo, desse gás natural, desse petróleo, desse aço que ora vem da Rússia, né? Aí a Rússia, esses países que gravitam ao seu redor, Uzbequistão, Azerbaijão, Ossétia do Norte, Ucrânia, Bielorrússia, todas essas 14 repúblicas, ela tem um problema muito grande com elas, a Chechênia, porque muitos desses países são islâmicos e vai em confronto com o nacionalismo russo, porque o russo tem o cristianismo ortodoxo, a igreja ortodoxa, né? Assim, copiou um pouco daquele cisma entre a igreja que ficou a igreja católica em Roma e a igreja de Bizâncio na Turquia. Então ficaram os ortodoxos, aquele cristianismo católico dos patriarcas, é a mesma igreja católica, porém com algumas diferenciações. Então eles são muito ortodoxos e eles são nacionalistas. E lá, ali gravitando ali pelo Afeganistão, pelo Azerbaijão, a revolução islâmica chegou lá. Então esses povos passam a ter seríssimos confrontos, seríssimas guerras,
porque não se aceita enquanto religião, enquanto também raça, né? Porque lá existe uma miríade de povos, entendeu? Miríade, mas assim, muitos povos diferentes, com cultura diferente, tradições diferentes. O exemplo que está acontecendo em Nagorno, assim, entre a Armênia e o Azerbaijão, essa guerra que está acontecendo, não sei se vocês estão vendo aí tudo. O território é da Armênia, mas quem ocupa é o pessoal do Azerbaijão. Aí o que é que acontece? É como se o Cascavel fosse ocupado, o território de Cascavel fosse ocupado pelo povo do Piratã, e o povo do Cascavel não se aceita. Não está em um conflito terrível, entendeu? Envolvendo já as outras, querendo envolver já as outras potências, porque as pessoas, essa questão da raça, da língua, da religião, que nós não temos aqui, por isso nós somos um país pacífico, certamente, pessoal, não existem essas aceitações étnicas, raciais e religiosas. Por isso que a Rússia conserva o Vladimir Putin, que é justamente um cara que governa como se fosse um czar, como se fosse um imperador. Tem hora que ele é primeiro-ministro, tem hora que ele é presidente. Ele já vai, o quê? Cercando 20 anos de governo, já sendo autorizado para ter mais 4, 5 mandatos para frente. Porque a história da Rússia, nós tivemos o Ivan o Terrível, que precisou, todo mundo queria invadir a Rússia, todo mundo queria tomar de conta das riquezas da Rússia, aí Ivan o Terrível apareceu como um grande ditador. Depois Pedro o Grande, também outro grande ditador. O Stalin foi um grande ditador. Então, para se governar a Rússia, parece que a tradição deles lá não é uma questão de democracia. É uma questão de ter governo, imperador, que usa as armas, que usa o massacre, o caso da Chechênia, por exemplo, que era uma república que queria ficar independente porque era altamente islâmica. A Chechênia ela foi simplesmente devorada, trucidada, praticamente arrasada do mapa pelo exército russo. Teve uns 50 terroristas da Chechênia que invadiu uma escola, entendeu? E colocou 300 crianças e os professores, foi até na cidade de Aslan, entendeu? E ficou aquela história, tipo Júlia Lenquer, 50 homens armados e tudo pedindo para negociar, aquela história de terrorismo e tudo. Sabe o que foi que o presidente da Rússia disse? Exército vá lá e mate todo mundo. Mate os terroristas tudinho. E as crianças, presidente, mate todo mundo. E não, estou mandando mate todo mundo. O exército chegou, invadiu. Eu sei que 50 terroristas foram mortos, mas eu acredito que mais de 50 crianças também foram mortas. Quer dizer, não tem tolerância, não tem essa história de negociação, galera, porque é muito difícil. Lá não existe diálogo. O governo da Rússia lida com racismo, com etnias e com religiões diferentes, que a voz é uma só. O chumbo, a pólvora, o chicote e o açoite. Né? E essa tradição da Rússia ter derrotado Napoleão Bonaparte, né? E pelo mesmo fato, né? Ter derrotado também as tropas nazistas, pelo mesmo fato também. Assim, quando as tropas de Napoleão invadiam o pessoal da Rússia, as tropas de Napoleão vinham de Beberibe, aí invadiu os russos que estavam em Cascavel. Os russos saía todo mundo de Cascavel, incendiava a cidade todinha, não deixava nada. Esse povo que vinha de Beberibe queria chegar na cidade para ter comida, ter água, saquear e tudo, continuar a guerra. Aí eles vinham para Pinoretama. Quando vinham para Pinoretama, sabendo que o exército inimigo vinha, eles tocavam fogo na Pinoretama, o exército russo ia para Aquiraz. Aí tem um detalhe, passava 3 meses nessa situação. Como não encontrava o exército russo para combater, chegava o inverno e o frio. Quando esse pessoal voltava com fome, com frio, não precisavam os russos atirar em ninguém, porque só nessas estratégias de guerra ele passava a ser esse grande vencedor. Por isso que diz que o exército russo é imbatível e ele confronta os Estados Unidos a toda hora que ele vem com. Então eles têm a colonização dessas ex-repúblicas, né, que antigamente era 15 repúblicas com a União Soviética, hoje em dia são 15 repúblicas independentes, mas não independentes realmente, né. Tem a economia subterrânea, que é a máfia russa, né. Isso aí acontece em todos os países, tem a Gomorra italiano, tem o PCC, Comando Vermelho aqui, tem a TRID chinesa, tem a Yakuza japonesa, que é justamente grupos criminosos que burlam o governo, burlam o comércio internacional, formal, para fazer com que o petróleo, os eletrônicos cheguem mais barato em algumas partes, tem esse comércio ilegal. Um exemplo muito grande é essa pirataria do Paraguai, que é abastecida pela máfia russa e principalmente pela máfia chinesa, e eles driblam os governos, e ninguém sabe quem está certo nessa história. Você compra um celular por R$2.000, o governo tem lá seus 700 de impostos.
Se você compra na pirataria, você vai comprar por 900, você economiza abaixo da metade do preço. Certamente aquele dinheiro o governo deixou de arrecadar para a escola, saúde, educação, polícia, segurança, etc. Mas se os nossos políticos arrecadam e não devolvem para a gente, é ladrão roubando ladrão. Infelizmente, né? Maior sinal de destruição em massa, né? O que levou a radicalização, pessoal, do Donald Trump a governar os Estados Unidos, com aquela loucura dele, foi justamente porque os Estados Unidos teve que endurecer, porque a Rússia passou a endurecer, passou cada vez mais a construir armas de fabricação em massa. Barack Obama, que foi o que antecedeu o Donald Trump, ele era um cara pacifista, ele era um cara de linha menos dura do que o Donald Trump, e o povo americano disse, não, vamos endurecer, porque a Rússia está endurecendo, tem mísseis que dá para acabar com Nova York, tem o comércio atômico está cada vez engrandecido, a gente tem que se deparar, tem que ser uma força armada contra eles. Controle das estatais pelos Partido Comunista, né, da União Soviética, né? Eles, quando morreu a União Soviética, os grandes políticos detiveram no poder dessas multinacionais, dessas estatais. Agora que estão privatizando, agora que essas empresas estão passando a fazer o controle no mundo, essas empresas aqui passaram a se envolver com um escândalo de corrupção muito grande, tanto é que a Rússia, quando acabou a União Soviética, a Rússia passou 10 anos de economia estagnada, 92, 93 até 2003, passando a ser pobre, porque ela não estava se enquadrando nas regras do sistema socialista, né? É um governo forte diante dos conflitos, conforme nós já falamos, prioriza sempre essa questão da arma, né? Está aqui 3 conflitos vivos, da Chechênia, da Ucrânia, né? A briga que a Rússia tem contra a Ucrânia é antiga, né? Por exemplo, a Ucrânia ela fica no meio entre a Europa e a Rússia da parte europeia. E a Ucrânia tem a usina nuclear de Chernobyl, que é justamente o complexo nuclear russo que está lá, né? A Ucrânia é o celeiro do mundo, é o país mais agricultável da Europa, e é por lá que passam as tubulações para chegar até a Alemanha, para chegar até a Inglaterra, dos gasodutos que vêm da Rússia. Então, a Europa, o mercado comum europeu, deseja demais ter a Ucrânia como parceiro. Mas, em contrapartida, justamente a Rússia não quer perder a Ucrânia, porque a Ucrânia é uma república estratégica para seus interesses. Inclusive, existem 2 braços de mares lá na Ucrânia, que justamente a Rússia faz essa canalização dos seus navios petroleiros para chegar até o mar Mediterrâneo para abastecer o norte da África e também a Europa, e chegar até o Oceano Índico para abastecer o mercado chinês. Então é por onde passa. As brigas todas desses países que ora circunda a Rússia é justamente a questão dos territórios que a Rússia precisa para canalizar suas riquezas para o norte da África, para a Europa e para a China. Tá, ok? E esses países reclamam isso, mas não pode, porque o exército russo é muito pesado, reclamam isso porque eles poderiam alugar esse território, ganhar muito, cobrando por conta dessa riqueza passar por aí, né? E a Síria, esse conflito da Síria, que nós vamos falar sobre Primavera Árabe, os Estados Unidos quer se meter lá, mas a Rússia está lá porque a Síria é o maior comprador de gás natural, um dos maiores compradores de gás natural da Síria. Então esses conflitos no mundo tem um cheirinho daquela Guerra Fria que a gente estudou, que a gente tanto ouviu falar, né? Ela teve medo que essas repúblicas bálticas, Letônia, Lituânia e Estônia, passaram para o lado europeu, quando elas ficaram independentes da União Soviética. Elas 3 são geopoliticamente conduzidas pela Europa. Então, ele não quis perder as outras, porque ia perder a sua estratégia de comércio dos seus recursos minerais, né? O Cáucaso, que é o corredor energético, como eu já disse, né? É no Cáucaso, na planície do Cáucaso, que existe a questão dos gasodutos, conforme nós já falamos, né? Falamos também que a União Soviética morreu para justamente chegar-se à Rússia e às 14 repúblicas independentes. O que levou a União Soviética a cair foi o acidente nuclear de Chernobyl, que matou muita gente. Aí deu um fracasso, o colapso do socialismo, o colapso do poder russo, porque uns tanques lá altamente radioativos explodiu e até hoje o pessoal na Europa padece de radioatividade, né? Atrás na indústria, porque a indústria não era competitiva, como não era no sistema capitalista, não estava no comércio assim, da competição, aí certamente era uma indústria para só socorrer as necessidades do povo. Não era indústria que promovia moda, o consumismo, o avanço
das coisas, da modernidade, do comércio, tudo. Por isso que levou a um atraso. E também a agricultura passou a ficar atrasada porque o pessoal canalizou os recursos não para as máquinas, os tratores, mas para a queca, né? Levou a queda da Rússia por causa da burocratização do Partido Comunista, ou seja, as pessoas não deixavam a Rússia entrar no comércio internacional, a fazer parte da ONU, a ter negociações e tudo, porque o Partido Comunista tinha que deixar aquele pensamento socialista, apenas nós vamos escapar, a gente pesca, se come, a gente não vai se desenvolver. Levou também a questão do nacionalismo versus a russificação, ou seja, o nacionalismo dessas repúblicas socialistas, o povo da Europa, tudo. Gente, como era que você ia aceitar que o exército russo tomasse de conta do seu país? Então, o nacionalismo desses países ia de contra o processo da russificação, ou seja, do poder da russificação, né? Do poder militar russo, da cultura russa. É como se os argentinos viessem nos mandar. A título de comparação, você gostaria que o exército argentino estivesse aqui mandando e tudo? Será que os palestinos gostam que os israelenses mandem? É uma questão de nacionalismo e patriotismo, né? Também foi muita corrupção através do mercado paralelo, que foi essa economia russa, né? Eles tentaram resolver, tentaram salvar a União Soviética fazendo a Glasnost e a Perestroika, sendo que a Glasnost era uma abertura política, botasse o povo para votar, porque lá é só questão de ditadores, questão de regime fechado, e a Perestroika, que seria a abertura política. O então governador da época, o presidente da época, Mikhail Gorbachev, quando ele propôs isso, ele foi deposto, e o Boris Yeltsin foi quem assumiu, que era prefeito de Moscou, assumiu a Rússia, depois se transformou em presidente, que depois veio agora o Vladimir Putin, que está desde a década de 90. Ele não conseguiu implantar a abertura econômica e a abertura política, ele por si só, mas a história, os processos, o desgaste da Rússia fez com que essas transformações acontecessem, e hoje a Rússia é um país capitalista, emergente, juntamente com a China, com a Índia, com a Rússia, com o Brasil e com a África do Sul. Os países que estão aí para chegar ao patamar de países ricos e desenvolvidos ao longo dos próximos anos. Isso aqui foi o nosso recado. Espero que eu tenha chegado ao inteligível de vocês. Qualquer coisa, me encontre nas redes sociais que eu estarei à disposição. Boa tarde.